a gente começa o estudo da célula vegetal, que ele está mencionando nessa tabelinha na página 268, quais são as 3 estruturas presentes e básicas encontradas em toda célula vegetal. E é isso, inclusive, que você vai procurar quando lhe solicitar qual célula você está vendo, para ver se você encontra, obviamente, alguma dessas estruturas. Estando presentes na célula alguma dessas estruturas, isso é óbvio, está se tratando de uma célula vegetal. Ele menciona aqui 3 partes principais. O primeiro delas é a parede celular. A parede celular é uma estrutura rígida, uma estrutura que confere resistência, uma estrutura feita de celulose. Celulose é um é um carboidrato, é um polissacarídeo, formado aí por caso de 3.000 monossacarídeos. Então, uma estrutura que confere aí a rigidez. Só que, obviamente, ela tem um certo período a partir do momento que ela encontra-se em ambiente úmido. Por exemplo, em ambiente alagado, em ambiente com grande umidade, ela pode estragar, né? Por isso que, na verdade, a madeira, quando a gente pensou na madeira, ela não tem um prazo de validade. Tudo vai depender do estado de conservação. Se ela estiver num ambiente onde não tem umidade, onde ela não tem contato com água, ela não vai ter validade. Ela vai ficar aí por anos e anos e anos sem ser deteriorada. Agora, ao passo que eu coloco ela numa área externa, tomando chuva e por aí afora, é óbvio que ela vai ser danificada. Beleza? Muito bem. Segunda situação, vai ser um reservatório de água, denominado de vacúolo, né? Que vai entrar água por pressão osmótica, por osmose. Então, dentro desse vacúolo, eu tenho grande concentração de soluto, de sais ou de carboidratos, né, de açúcares, e a água entra por pressão osmótica. Lembrando, a água entra do menos concentrado para o mais concentrado. Obviamente, para tentar diluir esse cara. É isso que acontece aí na pressão osmótica, quando nós estudamos lá a parede celular e tinham lá os tipos de transporte, né? Um transporte que não gasta energia e um transporte que prevê e menciona essa estrutura com que ela fique sempre com água, sempre, beleza? E por último, são os plastos, ou chamados de plastídeos, né? Esse cara, na verdade, são divididos em 2 tipos, os cromoplastos, que são os plastos que apresentam pigmento ou coloração. Obviamente, por exemplo, a clorofila, pigmento verde, um pigmento que tem aí uma coloração. E temos outros pigmentos, a xantofila, a eritrofina, dentre outros. Então, isso é cromoplasto, são plastos que armazenam cor. E, por outro lado, eu tenho plastos que armazenam substância nutritiva, ou substância de reserva, chamados de leucoplastos. Não tem cor, apresentam uma coloração opaca, e aí, dependendo o que ela armazena, a gente tem a denominação dela. Por exemplo, os leucoplastos que armazenam proteína são proteoplastos. Os plastos que armazenam lipídio, gordura, são leucoplastos. Os plastos que armazenam amido são amiloplasto. E assim sucessivamente. Então, são essas 3 estruturas básicas presentes em todo o vegetal. Na página 269, lá em cima, ele tem um desenho de uma célula vegetal. O que, óbvio, eu já vou criticar esse desenho, porque esse desenho não tem a fórmula básica e a fórmula padrão de uma célula vegetal. Eu não entendo por que eles fazem as coisas de forma pelo qual não competem com a realidade. A parede celular é uma estrutura rígida e uma estrutura sextavada. Ele tem 6 lados. A figura que está aí na sua apostila não tem 6 lados. Então, cuidado, tá? Uma parede celular perfeita, ela apresenta 6 lados. Ela é uma figura hexagonal, tá? Ela apresenta aí essa constituição. Aqui ela tem cantos arredondados e por aí afora. Na verdade, uma figura, um desenho aí futurista, vamos dizer assim, mas não compete à realidade, tá? E outra coisa, repara o vacúolo ali no centro dela, na parte inferior. Esse vacúolo está bem pequeno, né? Na verdade, quando nós estudamos isso, a gente percebeu que esse vacúolo
ele apresenta o espaço de 1/3 dessa célula. Então, se eu pegar essa célula e eu dividir ela em 3 partes, uma parte dessa compete ao vacúolo. Aí ela está bem menor. O que a gente pode caracterizar que esse vacúolo, obviamente, ele está vazio. Beleza? Muito bem. Bom, primeira questão lá embaixo diz lá, ao longo do desenvolvimento do fruto, e é comum observarmos mudança de coloração, acompanhada de alterações da textura, da rigidez e do sabor, que indica o ponto próprio para o consumo. Sobre as estruturas celulares relacionadas à cor dos vegetais, os cromoplastos, né? Assinale alternativas verdadeiras ou falsas. Então, ele quer que a gente caracterize aí o que é verdadeiro ou falso. Primeiro, os plastos são organelas encontradas em células vegetais e sua função está sempre associada ao processo de fotossíntese. Bom, o cloroplasto, com toda certeza, mas o xantofila, o xantoplasto, temos o eritroplasto, não fazem fotossíntese. Então, a fotossíntese está restrita apenas ao cloroplasto, o que torna essa afirmativa e falsa, tá? Então, coloque aí um F. A modificação da coloração dos frutos verdes após a sua maduração e amadurecimento ocorre devido ao número do aumento de cloroplastos, de pigmentos amarelos ou vermelhos e redução do cloroplasto. Claro, se eu tenho um fruto que é verde e na fase madura, seu desenvolvimento, ele torna-se avermelhado, por exemplo, uma manga. A manga ela começa verde e ela termina avermelhada, né? Se a gente pega, por exemplo, uma laranja, ela iniciou verde e ela torna-se amarela. Então, ocorre a diminuição desse cloroplasto e a presença de uma maior quantidade de outros pigmentos. O que essa afirmativa aí é verdadeira, tá? Próxima. Os cromoplastos são organelas que armazenam pigmentos e colorem algumas estruturas vegetais. Como, por exemplo, podemos destacar o cloroplasto e o amiloplasto. Bom, o cloroplasto, com toda certeza, é um pigmento de coloração, inclusive verde, que é o que vai proporcionar e produzir a clorofila. Agora, o amiloplasto não é um pigmento de cor. Ele é um pigmento que armazena, o próprio nome já diz. Amiloplasto armazena o quê? O amido. O que é o amido? É um carboidrato. Então, ele não é um cromoplasto. Esse amiloplasto é um leucoplasto. Então, essa afirmação aí, ela é falsa. E, por último, alguns tipos especiais de plastos, denominados leucoplastos, não armazenam pigmento. A sua função está relacionada em armazenar substância de reserva. Então, eles não armazenam pigmento, sua função é armazenar substâncias de reserva. Muito bem, a finalidade desse cara é armazenar substâncias de reserva, o que daria aí a alternativa verdadeira. Perfeito? Muito bem. Fazemos já a alternativa aí em casa, diz lá. As plantas são seres fixos ao substrato, de maneira que estão sujeitas ao intemperismo do ambiente. Um fator evolutivo importante para esse grupo vivo está relacionado a características celulares que conferem rigidez, proteção e sustentação do tecido vegetal. Descreva e explique. Eu quero saber qual é e quero que você explique os componentes da célula vegetal que contribuem para essa característica. É óbvio, galera, a estrutura é a parede celular, tá? Que, na verdade, é feita de celulose e compete o quê? Rigidez e proteção. Então, para quem não fez, escreva aí. Parede celular, rica em celulose, vírgula, que confere ou que promove, que confere rigidez, vírgula, proteção e sustentação. Beleza?
Então, esse é o papel, obviamente, desse organismo. Na página 270, ele menciona lá a nutrição das células vegetais. Ele vai falar, literalmente, sobre os vasos liberolenhosos ou os vasos de condução de seiva. Nós vimos que tem dois, e, obviamente, a gente tem aí o xilema e o floema. O xilema, também chamado de lenho, guarda os dois nomes, xilema ou lenho, né? Ele tem a capacidade de transportar o que a gente chama de seiva bruta, que nada mais é do que água e sais minerais. Então, esse líquido, essa estrutura é sugada pela raiz, pelos pelos absorventes, e ela vai chegar pelo centro do caule até a folha, para que ocorra o processo de fotossíntese. Tá? O excedente dessa água, aquilo que não saiu pela transpiração, obviamente, ela vai descer pelo floema, um outro vaso liberolenhoso, tá? Que, na verdade, se estende pela área externa desse vegetal, levando consigo o que a gente chama de seiva elaborada ou seiva trabalhada. Dependendo de alguma bibliografia, eles trazem essas duas denominações. Essa seiva nada mais é o excedente do que foi feito, claro, pela fotossíntese. E ele tem uma movimentação por pressão osmótica, só que nesse caso ele tem ainda a gravidade positiva que o auxilia, beleza? Então é isso que nós vimos aí nessa menção. Na página 272 eu tenho lá a coesão e adesão, que é a força pelo qual a célula se utiliza dessa água, célula a célula, por pressão osmótica, né? Então, o movimento dessa água tentando diluir aí esse vacúolo, né? E por aí afora, tá? Na página 273 tem mais lá um exercício para a gente fazer. Diz lá, atividade em sala, o cultivo de hortaliças hidropônicas. O que é isso? São as hortaliças que são produzidas direto na água, não na terra, né? Hidropônicas é realizada em recipientes plásticos. No entanto, a planta não tem contato direto com o solo nesse tipo de cultura, né? Para que a planta tenha um desenvolvimento normal, além de água, o que é necessário manter nessa solução? Na verdade, todo vegetal, amados, eles precisam de duas estruturas. O que a gente chama de macromoléculas e o que a gente chama de micromoléculas. Então, além dessa água, eu necessito os macronutrientes, que são macromoléculas, e os micronutrientes, que são micronutrientes ou micromoléculas. Beleza? Então, escreva aí. A solução deverá conter macro e micronutrientes, vírgula, em sua concentração. Tá bom? Letra B, na página 273 ainda, diz lá, em que situações ambientais a hidroponia pode ser boa alternativa na produção de alimentos. Galera, é óbvio, quando, por exemplo, eu tenho plantio em regiões onde o solo é pobre, onde o solo é seco, onde eu não tenho umidade, né? Dentre outras razões. Então, escreva lá. É utilizada em locais com solo contaminado, vírgula, ausência de água ou deficiência de macro e micronutrientes. Beleza?
Pois bem, página 274, nós temos lá a questão 2 lá em cima. Diz lá, algumas árvores, como as sequoias, podem atingir até 100 metros de altura. Durante muitos anos, cientistas investigaram os possíveis mecanismos evolutivos no transporte da seiva bruta, das raízes, para a copa das árvores, levando, claro, a seiva bruta, água e sais minerais, para que a folha, lá na copa das árvores, possa, então, realizar o processo de fotossíntese. Tá? Atualmente, ao menos 3 mecanismos ajudam a explicar a condução da seiva bruta nesses casos. Explique tais mecanismos. Galera, escreve aí pequeno, tem bastante coisa para a gente escrever. Primeira coisa que tem aí é a capacidade que a gente tem de coesão das moléculas. Na verdade, é aquela pressão osmótica que vai de célula a célula, obviamente necessitando de água, fazendo com que essa água seja, então, provida aí e oriunda do solo, né? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa é a transpiração. Quanto mais água a planta libera das suas folhas, é óbvio, maior a quantidade de água ela vai necessitar, sendo necessário, obviamente, a utilização e a necessidade dessa água do solo. E, por último, é a pressão da raiz. A pressão da raiz relacionado também à pressão osmótica, obviamente, mediante a diferença dessas concentrações. Então, são essas 3 coisas que fazem com que a água suba lá para a folha para que ocorra o processo de fotossíntese. Então, escreva lá, escreve pequeno. Bom, capilaridade, coloca lá, capilaridade, entre parênteses, coesão das moléculas, que é nada mais, nada menos do que a passagem de água de uma molécula para outra molécula através dos plasmodesmos, das passagens entre uma célula e outra, por pressão osmótica, tá? Fecha parênteses, vírgula. Transpiração é outra coisa, a perca da água lá em cima, né? Então, escreva, vírgula, transpiração. Aí, coloque entre parênteses, perca de água, vírgula, fazendo com que elas suguem cada vez mais água. Então, ela vai utilizar dessa água. Fecha parênteses. E a última razão das 3 é pressão da raiz. E aí você vai colocar entre parênteses pressão osmótica mediante a diferença de concentrações. Pode fechar parênteses, põe aí ponto final. Beleza? Muito bem. Então, vimos as 3 coisas que fazem com que a água chegue até as folhas para que ocorra aí esse processo denominado, então, aí de fotossíntese, tá? Bom, em casa, primeiro exercício, em condições e os recursos disponíveis em um ambiente estão diretamente relacionadas ao crescimento, sobrevivência e reprodução das plantas. Isso é óbvio. Quanto melhor o solo estiver, quanto mais micro e macromoléculas, ou micro-macronutrientes tiver, melhor é o desenvolvimento da planta. Isso é óbvio. Em terra adubada, ela cresce muito mais do que uma terra desprovida de nutrientes. Isso é diretamente proporcional, né? Explique o que são macro e micronutrientes necessários para a sua produção. Bom, aí, galera, eu queria que vocês colocassem alguns exemplos desses caras. Então, a gente vai colocar só alguns elementos químicos, beleza? Aviso que o espaço aí vai ser pequeno. Então, você vai ter que escrever mais para baixo, arruma um jeito aí de escrever. Bom, coloca lá. Primeira coisa, eu quero saber o que são macronutrientes. Então, escreva. Macronutrientes, 2 pontos. Escreve pequeno, hein, gente? Pelo amor de Deus. Macronutrientes, 2 pontos.
são os nutrientes que os vegetais necessitam em grande quantidade. Macro não significa que são estruturas grandes. Macro significa que são estruturas muito utilizadas. Coloque entre parênteses aí alguns elementos químicos. Põe aí o N de nitrogênio, o P de que mesmo? De fósforo, vírgula, o K potássio, vírgula, Ca, cálcio, ela precisa também, vírgula, magnésio, principalmente, magnésio é Mg, vírgula, S, o que é S? Enxofre, tá? Vírgula, C, carbono, vírgula, H, hidrogênio, e O, gás oxigênio. Na verdade, o átomo de oxigênio, né? Que vai se juntar com 2, que vai daí o gás oxigênio. Beleza? Então, essas estruturas, galera, ou esses elementos químicos, são chamados de macronutrientes. São nutrientes que a planta necessita, obviamente, com grande quantidade. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Agora, escreva na mesma questão. Ele quer saber agora o que são os micronutrientes. Então, escrevam. Micronutrientes, 2 pontos, são os nutrientes utilizados em pouca quantidade. Nutrientes utilizados em pouca quantidade. Pois bem, coloque entre parênteses aí quais são os caras. Cl, o que é Cl? É o cloro, pouca quantidade. Vírgula, Cu, o Cu, né? O Cu da tabela é o cobre. Então, o cobre ela necessita em quantidades baixas. Vírgula, eu tenho ferro, que é o Fe. Vírgula, eu tenho o Mn. O que é Mn? É manganês, tá? Vírgula, Mo, esse é bala, hein? Mo é molibdênio. E por último, eu tenho o Zn. Zn é o zinco, tá bom? Então, esses são os micronutrientes, é o que ela precisa usar em pequena quantidade, tá bom? Agora, na letra B, ele diz, uma orquídea está em um ambiente com ótimas condições de temperatura, umidade, luminosidade e irradiação. No entanto, ela não floresce há muito tempo. Suas folhas estão amareladas e os galhos estão secando. Elabore uma possível explicação para essa situação. Bom, galera, na letra A, você escreveu uma lista do que? Dos macro e dos micronutrientes. Isso é óbvio. Se está faltando algum desses caras, com toda certeza, a planta vai apresentar as características que foi me dado. Ela não floresce, ela está ficando amarelada, ela não está crescendo e por aí afora. Então, escrevam na letra B. Então, pode ser, na verdade, as duas situações. Tanto o excesso, que também não é legal, quanto a deficiência, tá? Então, escrevam lá. A deficiência ou o excesso, os dois são prejudiciais. A pequena quantidade ou grande quantidade. Então, bote lá a deficiência ou excesso de determinados macro ou micronutrientes. Beleza? Vírgula. Dificultando o desenvolvimento do vegetal. Bom? Ou desenvolvimento da minha planta. Tá? Bom, na parte aí de baixo, ele já tem logo aí a equação da fotossíntese. A gente sabe que fazer fotossíntese eu preciso de gás carbônico, preciso de água, preciso de luz, preciso de clorofila e vou produzir a glicose, que nada mais é o alimento do vegetal, vou produzir o oxigênio e vou produzir, obviamente, a água. Então, é isso que eu estou fazendo aí, essa produção. E aí eu tenho lá
as velocidades da fotossíntese, eu tenho lá o ponto de compensação fotótica, eu tenho lá uma infinidade de substâncias a serem elaboradas, tá? Muito bem. Aí aqui a gente tem lá, na página 276, eu não coloquei esse, né? Não. Então, 276 falhou, a gente faz agora. 276. Acabei pulando esse cara aí. Analise o gráfico. Bom, presta atenção. Eu tenho lá um pontinho. Bom, primeira coisa, eu tenho a taxa de respiração, ela é sempre reta. Por quê? Porque a respiração não varia. A planta, horas não respira mais, horas respira menos. Ela respira sempre na mesma situação, né? E a taxa de fotossíntese, ela aumenta, 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 aumenta. Repara aí que ela passa um pouquinho acima, tá? Um pouquinho acima, e aí ela se mantém reto. Então, repara que a taxa de fotossíntese, ela tem que ser maior do que a taxa de respiração. Sendo assim, o vegetal cresce. Repara no gráfico que tem um ponto onde elas se encontram. Aquele cara chamado ponto de compensação. O que significa o ponto de compensação? Significa que a planta está produzindo oxigênio, só que todo oxigênio, ou 90% do que ela está produzindo, ela está consumindo. Então, nesse ponto, a planta não cresce, ela fica estagnada, ela fica parada. A partir do momento que a taxa de fotossíntese é maior do que a de respiração, opa, esse vegetal está crescendo. E a partir do momento que a taxa de fotossíntese é menor da respiração, o vegetal está morrendo, definhando e por aí afora. Então, aí, eu tenho várias situações. Quando a taxa de fotossíntese é igual à taxa de respiração, nós denominamos ponto de compensação. Todo o oxigênio produzido, ele é utilizado. Então, a planta não está crescendo, ela está parada. Ela está definhando? Não. Ela está parada, não está crescendo. Muito bem. Quando a taxa de fotossíntese é maior que, obviamente, da respiração, o vegetal está crescendo, se desenvolvendo. E quando essa taxa de fotossíntese é menor do que a taxa de respiração, esse vegetal está definhando. Por quê? Está faltando oxigênio, ele está morrendo. Essa é a verdade, tá? Então, analisando aí esse gráfico, muito bem, ele quer que a gente coloque. Analise as alternativas que estão de acordo com o gráfico. A planta respira o tempo todo? Claro, isso é óbvio, ela está respirando o tempo todo. Tira aquela concepção de que você escuta não sei aonde, que a planta durante o dia ela faz fotossíntese e à noite ela respira. Porra, haja fôlego, hein, filho? 12 horas de fôlego, nunca vi um fôlego tão grande. É claro, não existe. Então, a planta respira 24 horas e faz fotossíntese apenas durante o dia, na fase que a gente chama de fotoquímica, na fase com a presença da luz, certo? Então, a letra A, perfeito, está correta. Antes do ponto de compensação luminosa, a planta não realiza fotossíntese e interrompe a respiração. Errada. A planta está fazendo fotossíntese, só que está fazendo fotossíntese em quantidade inferior ao seu crescimento. Então, essa alternativa aí, ela está errada, tá? E a letra C, no ponto de compensação luminosa, a quantidade de oxigênio liberada e consumida pela planta é a mesma. Perfeito. É aquele pontinho onde as duas retas aí, onde a taxa de respiração e a taxa de fotossíntese se encontram. Então, as alternativas corretas aí é a letra A e a letra C. Beleza? Tranquilo? Bom, agora nós vamos ver aqui os hormônios que fazem esse vegetal crescer. Nós vimos lá as alcinas, a citocina, a guilerelina, os ácidos abscísico e o etileno. Tudo isso são hormônios que fazem com que esse vegetal cresça. Nessa aula, eu coloquei lá um mapinha conceitual para vocês, mencionando a finalidade de cada um deles. Lembram-se? Muito bem. Pois bem. E aqui, na página 278,
eu tenho o início da movimentação dos vegetais. Então, eu tenho o tropismo, eu tenho o nastismo, fototropismo, geotropismo, e dentre todos aqueles movimentos que nós vimos, também em uma aula onde foi preparado para vocês um mapinha conceitual. Foi enviado lá no grupo de vocês o material que nós trabalhamos. Perfeito? Muito bem. Agora diz lá na página 279. Os hormônios são substâncias orgânicas que exercem efeito fisiológico em diversas fases do desenvolvimento do vegetal. Muito bem. Considerando os seguintes hormônios. Hormônio número 1, contribui para a manutenção das sementes no estado de dormência e estimula o fechamento dos estômatos em caso de falta de água. Então, esse hormônio, qual é o hormônio que faz isso? A gente sabe que é o ácido abscíquico. É ele que fornece essa situação. Ele faz com que essa semente não se mature e ela promove o estímulo do fechamento dos estômatos, evitando, então, a perca de água. Quem faz isso é o ácido abscíquico. É um hormônio vegetal. Muito bem. Segundo hormônio, acelera a germinação das sementes e induz o crescimento das gemas laterais. Gente, crescimento, obviamente, só pode ser a citocina. Então, é esse cara que está relacionado com o crescimento, tá? E por último, terceiro hormônio, atua no alongamento das células vegetais, promovendo o crescimento da planta, das flores e dos frutos. Inibe o crescimento das gemas laterais. O que está dizendo aí? Que a única coisa que está sendo produzido é o meristema primário, porque a planta está crescendo em altura. Está dizendo aí, inibe o crescimento das gemas laterais, para que o vegetal cresça de forma lateral. E sim, cresça em altura. Esse cara, com toda certeza, é auxina. Beleza? Bom, virando a folhinha então aí, tome nota, ele diz lá, quais podem ser relacionados esses hormônios, 1, 2, 3, cite outra função correspondente aí a esse hormônio. Então, bora lá. Então, coloca algarismo romano número 1, coloca lá, é o ácido abscíquico, é o nome deste hormônio, tá? Ácido abscíquico. O número 2, hormônio número 2, é a citocina, que é um outro hormônio. E o hormônio número 3, algarismo romano número 3, é alcina, com X, tá? Alcina. Beleza? Pois bem, página 280 ainda, a questão em casa é a última questão que eu vou fazer. Com relação ao crescimento das plantas, assinale a alternativa correta. O fototropismo determina o movimento das plantas na parte leste-oeste. Já está errado. No entanto, não influencia no seu crescimento. É óbvio que influencia no seu crescimento. Então, aí já está errado. O geotropismo ou gavitropismo é o crescimento das plantas em resposta à gravidade. O caule apresenta geotropismo positivo, pois cresce no sentido da força gravitacional. Totalmente ao contrário. Gravitacionismo positivo é da raiz, ele vai crescer para baixo. O caule é negativo, geotropismo negativo. Letra C, a raiz cresce por geotropismo e por ação do etileno. O etileno não faz o crescimento dos vegetais. É um outro hormônio relacionado a isso. E a letra D, o caule cresce por geotropismo positivo com relação às alcinas. São as alcinas que fazem com que esse vegetal, obviamente, cresça. Então, a alternativa D é a alternativa correta. Sendo assim, nós finalizamos a página 280.